Deus abençoe, irmãos. Vamos ler primeiro aos Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amado Criador, permita-nos mais um pouco meditar na Sua palavra e que nossos olhos, nossos corações sejam abertos para esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Vamos falar sobre a vinda e o arrebatamento. Se o povo entendesse melhor a mensagem, tivesse a revelação da mensagem, até os críticos creriam, se eles parassem para ouvir, para ver o que diz a Bíblia. E toda a vida foi assim. Foi um João Batista, foi um Pedro, foi um Noé, foi um Brana, é um João, que sempre vai esclarecer melhor as coisas. Deus nunca usou os grandes personagens da Bíblia para fazer isto. Ele tomou os grandes e converteu-os em pequeno, para que pudesse ser usado. São coisas que as pessoas confundem. As Escrituras são claras quando você pode colocá-las juntas. Então, 3 Escrituras que eu quero deixar, temos falado sobre elas, que elas apontam para o ministério do Filho do Homem no tempo do irmão Branham. Vamos ver 3 Escrituras que falam sobre a vinda. Tem mais escrituras. Vamos encontrar também Lucas 17, 26 a 30. Mas falando de Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isto está mostrando para nós um ministério que viria e que daria certo com 1 Tessalonicenses 4,16. É tão próxima a coisa. Tessalonicenses 4,16 faz uma escritura com Mateus 24, 36. Tessalonicenses 4,17 já é arrebatamento. 4,16 de Tessalonicenses vai mostrar para nós 3 coisas distintas que sucedem antes do aparecimento do Senhor.
Tem três coisas distintas. Está aqui na mensagem o rapto, parágrafos 80 e 81. Agora quero que captem isto, não deixe passar por alto. Notem, a palavra diz aqui, em 1 Tessalonicenses, que há três coisas que têm que suceder antes que o Senhor mesmo apareça. A primeira coisa que sucede, agora note com cuidado, alarido, a voz e uma trombeta. Leamos 4,16 para prová-lo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Bom, está tão claro as Escrituras que o mesmo Senhor descerá do céu. Isso não é arrebatamento, não é subir, é descer. Arrebatamento é subir. Essa Escritura já está mostrando que o mesmo Senhor descerá do céu. Isto está mostrando que Mateus 24:36 faz par com esta Escritura de 1 Tessalonicenses 4,16. Porque é a vinda do Filho do Homem, um mistério que estava oculto e que seria revelado em sua manifestação. Tem coisas que não é falado, tem que ser visto. Você tem que ver aquilo acontecer. O ministério do Filho do Homem, como nós lemos aqui, você vai notar Mateus 24:36 e 37 em seguida, para você ver que esse é um ministério do Filho do Homem. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está fazendo já uma história mostrando para nós o que aconteceria nesses dias que ele mesmo disse que aquele dia e hora ninguém sabe. Logo ele diz, quando você ficar sabendo sobre os dias de Noé, este é os dias da vinda do Filho do Homem. Então, vinda é ministério de Filho do Homem. Eu quero deixando mais claro, porque tem muitas pessoas que precisam conhecer isto de uma forma mais clara. Aqui está dizendo vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem não é arrebatamento. A vinda do Filho do Homem é quando o Senhor desce do céu. Aí manifesta como Filho do Homem. Se ele não descer do céu, não tem essa manifestação. Então, até que o ministério do irmão Branham viesse a ter o cumprimento, ninguém sabia nada disso, que o Senhor tinha descido do céu. Mas nós ficamos sabendo que o Senhor desceu do céu, e esta é a vinda. E para o incrédulo, que ele mistura vinda com rapto. Para o crítico, que mistura vinda com rapto. E que não dá para ele parar e assimilar as duas coisas e ver que elas têm uma separação de uma até a outra. Um é descer, que é a vinda. Outro é subir, que é o rapto, é a ida. Então, há necessidade de ter revelação para ver isto, mas nas Escrituras está muito claro que os dias idênticos aos dias de Noé, é os dias que viveram nos Estados Unidos, o irmão Branham. Foi quando o Senhor desceu do céu. O Senhor tinha que descer do céu para manifestar três coisas. E como sempre as pessoas têm dificuldade para ver isto, mas ele tinha que trazer o alarido, a voz e a trombeta. A voz é a voz da ressurreição. O alarido, diz o profeta, é a mensagem saindo. Então, antes do arrebatamento, teríamos que ter a vinda. É a vinda do Filho do Homem. Por isso chama-se vinda do Senhor. Mas o arrebatamento também é conhecido como a vinda de Cristo. Tudo bem, você pode conhecê-lo assim, mas ele é o rapto. É para te tirar da terra. Não é
praticamente uma vinda, é uma ida, é um rapto, é uma tirada súbita da terra. Para você entender as duas palavras melhor, vinda é para manifestar na terra. É Deus descendo do céu com alarido, a mensagem do profeta. Voz de arcanjo, que é a mensagem da ressurreição. E a trombeta de Deus. A trombeta de Deus é uma reunião dos fiéis no último tempo. Teria que ter essa trombeta. E essa trombeta é a mesma última trombeta. Não tem uma trombeta do sétimo anjo e depois a última trombeta soará. Não. A trombeta do sétimo anjo, 7 quer dizer fim, é última. Então, tendo a última trombeta, é exatamente nesse tempo que dá a ressurreição. E o problema das pessoas tropeçarem é que os mortos são ressuscitados, mas não saem da sepultura. Conforme está em Mateus 27, que eles foram ressuscitados quando Jesus morreu, mas só saiu da sepultura quando Jesus saiu. Mas a Escritura é clara nisso daí, para trazer luz para todos nós. Então eu quero usar aqui os parágrafos do profeta para que você possa notar. São 3 coisas distintas que ele diz: o alarido, a voz e a trombeta. Estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Certo? Antes da aparição de Jesus, essas coisas têm que suceder. Então, muitos dizem, olha, aquele dia lá no Monte Pôr do Sol foi apenas a aparição. Bom, nisso que eles caem mais ainda. Se foi a aparição naquele dia, foi quando cumpriu as 3 coisas. Mas como o 7º selo cumpriu com a irmã Brana e termina conosco, com a noiva, assim também você vai ver essa mensagem. Ela começou com o irmão Brana. Era o mesmo Senhor descendo do céu, fazendo todas estas coisas, o alarido dando a mensagem, a voz da ressurreição e logo a trombeta de Deus. Você quer ver a mensagem, a brecha? Deixa eu ler da brecha, que são parágrafos diferentes do intervalo, mas no intervalo é 120, 124. Que as duas mensagens é uma coisa só que ao mudar de tradução, que é uma tradução, o intervalo foi feito por Goiânia e a brecha depois foi uma correção que Goiânia teve de uma tradução dos Estados Unidos. Então, é da voz de Deus, praticamente é a mesma coisa agora. Então, eu quero deixar os 2 parágrafos, 120 e 124 é da mensagem, o intervalo. E 248 e 256 é da mensagem a brecha. Eu vou ler da mensagem a brecha agora. Não importa se ele dorme na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta ou 7ª, onde quer que ele tenha morrido, o que acontecerá? A trombeta de Deus soará. E agora, aquela última trombeta soará. Pergunta assim, quando? Ao mesmo tempo em que o último anjo estiver entregando sua mensagem e o último selo for aberto. Então, a trombeta tem até o tempo dela soar. Isto foi no tempo do irmão Brana. O último anjo não é a noiva, o último anjo não é João. O último anjo foi o 7º anjo. O 7º foi o último. E ali foi a última trombeta. A última trombeta, ele diz aqui, e aquela última trombeta soará ao mesmo tempo em que o último anjo estiver entregando sua mensagem. Ele está falando que era quando o 7º anjo estivesse lá na terra, entregando. Não é que o 7º anjo vai ressuscitar e vai entregar a mensagem, como muitos da ressurreição isolada sempre pregou. Que o irmão Brana vai chegar e vai entregar a mensagem. Então, para você ter uma revelação melhor, olha o parágrafo 41, que você já conhece, mas é bom fazer essa leitura do intervalo 41. E quando os selos forem rompidos,
E o mistério revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo. Isto aí, Apocalipse 10, 1. Essas escrituras, elas estão unidas. 24, 36 de Mateus, 4, 16 de 1 aos Tessalonicenses, 10, 1 de Apocalipse. Elas estão unidas. Aí desce o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora escuta, olha. Agora, recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Ele não diz aqui, eu vou falar como o irmão Brana disse. Aqui no rapto, o irmão Brana diz aparição. Aqui, no intervalo, o irmão Brana está dizendo, e recorde, esse sétimo anjo está na terra. Gente, não é estará, não é futuro. Como tinha a tradução anterior, que era uma tradução falha. E nós, assim mesmo, com aquela tradução, nós já pregávamos certo. Mesmo com a tradução errada, nós já pregávamos certo. Você pode pegar as mensagens do ano 2000, para você ver nós lermos, lia errado, porque a tradução estava errada, mas pregava certo. Que tudo já estava revelado. Se eles pudessem entender que a revelação é superior à tradução da mensagem. A revelação da Bíblia é superior à tradução da Bíblia. É isso que eles não combinam com o irmão Brana, com o profeta. Porque o profeta trouxe a revelação da Bíblia e aquilo corrige até a tradução da Bíblia. E não falha. Aquilo é certo. E aqui a revelação da mensagem corrige a tradução errada da mensagem. Então nós já tínhamos pregado certo quando a tradução estava errada. Nós com a mensagem traduzida errada na mão e pregando certo. Agora recorde, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. No tempo de sua vinda. São poucas coisas que eu quero deixar como base para você ver. Almas que estão em prisão agora, o parágrafo 137, o irmão Brana diz, o 7 é sempre o mistério. Observe esse 7, que é o término. Isso foi a vinda do Senhor. Certo? Isso foi a vinda do Senhor. Olha, gente, se tomando a própria mensagem do profeta, vendo esta clareza da própria revelação, que não está dizendo, isto vai ser a vinda. Por quê? Eu estou te dizendo, você pode chamar o rapto de vinda, não tem problema, pode tratá-lo de vinda, mas você tem que tratar com entendimento, que essa vinda é do Senhor para te arrebatar, mas esta vinda de Mateus 24, 36, de 1 Tessalonicenses 4, 16, de Apocalipse 10, 1, essa vinda é para manifestar o ministério de Filho do Homem, para abrir a palavra, revelar a palavra. Por isso o anjo forte desceu com o livro aberto. Você quer ver? No tempo de Jesus, Mateus 24, 36, nem os anjos sabem, nem o Filho, mas unicamente o Pai. No tempo de Paulo, ele veio mostrando como isso vai acontecer. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. A coisa não ficou esclarecida ainda. Vai para Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo descendo do céu, tendo em sua mão um livrinho aberto. Agora você vai entender. Por que não pôde entender no tempo de Cristo e Cristo disse que nem o Filho sabia? Porque no tempo de Paulo, que estava na primeira era da igreja, mas por que no dia da voz do sétimo anjo, você pode entender? Porque o livrinho desceu aberto. Apocalipse 10, 1, é Cristo, mesmo Senhor, descerá do céu. Não foi outro Senhor. Cristo não é outro Senhor.
Cristo é o mesmo Senhor Jesus Cristo, o mesmo Senhor falado por Paulo, o mesmo Senhor falado nos dias de João, na revelação do Apocalipse 10, 1. Então, ele desceu do céu, o anjo forte, que irmão Branham diz, esse é Cristo, com o livrinho aberto. Por que não entenderam antes? Porque ainda não tinha descido do céu. Aí a mensagem tinha que chegar na terra, ser pregada por um profeta. Agora você pensa bem, o livro está na mão de Deus, na mão do Cordeiro, e o livro não era conhecido. Quando o Cordeiro toma o livro, converte em leão, ele desce como anjo forte. Aí já se conhece o livro, porque o livro está aberto. O livrinho aberto na sua mão para esclarecer essas coisas. Nós já deveríamos ter a mente esclarecida, olhos abertos, para ver essa diferença entre a vinda e o rapto, a vinda e o arrebatamento. A vinda é ele descendo. Você quer ver como irmão Branham também fala aqui no parágrafo 89 do rapto. Essa tradução é de Goiânia, a tradução dos Estados Unidos é arrebatamento. E essa tradução é de Goiânia, é o rapto, que é a mesma coisa. Escuta aqui, ó. Irmão Branham está falando sobre Malaquias 4, é o tempo de São Lucas 17:30, que é o Filho do Homem, e todas as demais profecias que vemos perfeitamente colocadas nas Escrituras para este dia. E as vemos claramente. Se eu dissesse para vocês que essas Escrituras é para esse dia meu, eu estaria errado. Foi Branham que disse que é para esse dia. Que dia? O entardecer nos Estados Unidos. Não é para esse dia. É para esse dia do irmão Branham. Para o dia lá dos Estados Unidos. Que ele diz para esse dia. É a mensagem do Filho do Homem. Deus descendo em carne humana. Amém? Ele diz aqui ainda, a Escritura para este dia, e as vemos claramente. Não há maneira de que, e vendo as coisas sucederem, meu precioso irmão e irmã, e Deus no céu sabe que eu posso morrer aqui mesmo nesta plataforma. Você deve se dar conta das coisas. É tremendo quando você vê a Deus descer dos céus, mostrar-se diante de grupos de gente e declarar-se assim como sempre o tem feito. Isso é a verdade que com esta Bíblia aqui aberta. Então, olha o que o irmão Branham está dizendo, é tão claro, quando você vê a Deus descer do céu. O ministério, nos dias do irmão Branham, era Deus descendo do céu. Por isso ele pregou que tinha aqueles 3 visitantes, e um deles era Deus, 2 anjos e Deus, visitando a terra. Porque Deus estava numa carne, Miguel e Gabriel, revelando-se nos 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts. Mas e Deus? E Deus estava revelado em carne. Por isso eles não conheceram. O Filho do Homem, não é Branham, o Filho do Homem é o ministério de Jesus Cristo em William Branham. É a mesma coisa se você dizer, eu sou o João do Apocalipse. Não, eu não sou o João, eu sou o Osmar. Mas nós todos cremos que nesse dia o ministério de João está em nós. O ministério do Filho do Homem, de Jesus Cristo, estava em William Branham. O ministério de João está em nós, na esposa. Hoje, mas nós vemos claramente que essa mensagem já não é Deus descendo do céu, ele já desceu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Aí os crentes estão tudo esperando. Os crentes têm crente da mensagem esperando. Os pentecostais estão todos pregando esse versículo. O mesmo Senhor descerá do céu, o Senhor vai descer do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E
vai haver uma ressurreição e nós vamos ser arrebatados. Eles estão pregando isso como se isso fosse acontecer, mas o versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o mesmo Senhor descerá do céu, já cumpriu. Ele não está cumprindo hoje, ele já cumpriu. Nós estamos hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui com o livrinho aberto. Amém? Você não está com o livro fechado mais, está com o livro aberto. Olha o que diz o irmão Brana, almas que estão em prisão agora, parágrafo 141. Os mistérios estavam nos 7 selos. Estavam. Quando estes 7 selos foram abertos, isto abriu a Bíblia inteira. Agora, é certo você diz, mas espera lá, como que os 7 selos foram abertos e eu não sabia do dia e a hora? Os 7 selos tinham sido abertos e eu não sabia do novo nome. E eu não sabia que o Cordeiro tinha saído do trono e os 7 selos já tinham sido abertos. Por que demorou? É porque sempre Deus tem um ministério e de uma geração ele passa para outra. Nós não esperávamos nisto. Nós críamos que Deus ficaria só na geração de William Branham. Mas se Deus ficasse na geração de William Branham, você sabe que ele teria que ficar até 88 e ter vindo e ter dado o arrebatamento e tudo. Por quê? Porque está escrito também em Mateus 24, não passará esta geração. Que geração? A geração que viu a figueira brotar. O que é a figueira brotar? É Israel voltando para a sua pátria. E desde 48, Israel voltou para a sua pátria. E a Bíblia diz, não passará esta geração. Procura quantos anos é uma geração. Certo? É só você procurar. No dia de Noé, nós conhecemos como 120 anos. Nos dias da Babilônia, 70 anos era uma geração. Nos nossos dias, diz William Branham, uma geração, eu creio no profeta. Fale quem quiser contra o profeta, mofem dele. Você mofando do profeta, está mofando de mim também. Mas eu não estou preocupado com isso. Mas eu creio no que o profeta diz. E o profeta diz 40 anos é uma geração. Então a geração já passou. A geração que cumpriu os selos. A geração da vinda do Senhor. Não passará estas coisas sem que tudo isso aconteça, sem que o Filho do Homem venha. Não passará estas coisas, esta geração, sem que seja revelada a palavra, porque são Mateus 24. Jesus foi falando até o 6º selo. No 7º selo ele guardou silêncio. Aí ele guardou silêncio e falou de Israel, 24:32. Ele fala de Israel voltando para a sua pátria. Ele largou o 7º selo para trás. Aí ele vai falar do 7º selo, 24:36. Aquele dia e hora ninguém sabe. E aí você vai acompanhar os mistérios. Onde que ninguém sabe? O que ninguém sabe? É o 7º selo. Os 7 trovões. Então aquele dia e hora está ali dentro. É fácil você conectar, isso como diz os pregadores dos Estados Unidos, né? Conectando as Escrituras. É bom isto, mas você tem que conectá-la certo. Você vai conectar São Lucas 24, 17, melhor São Lucas 17, 24 a 30, ou 26 a 30. Tem que conectar. Como Mateus 24, 36 a 38. Pode ir conectando essas escrituras com 1 Tessalonicenses 4:16. Apocalipse 10:1. Não adianta você querer conectar com outra escritura. Eu vou conectar com 10:8. Não, de Apocalipse. Não, só dá certo 10:1 a 7. Essa escritura, ela dá certo assim, de 10:1 a 7. Porque é quando o Senhor desce do céu, com o livrinho aberto, e converte em leão depois que ele pisa com o pé direito no mar, que é entre povos, o pé esquerdo na terra, que é se materializando, se encarnando. Alguém diz,
Onde você viu isso? Qualquer que tem revelação sabe que o irmão Brana pregou isso. O irmão Brana não precisa falar claro. Como o irmão Brana não diz, o novo nome é Brana. Só dele deixar a HM faz parte do nome de Deus, nós já completamos. Quando ele diz HM faz parte do nome de Deus, agora as pessoas dizem, vamos aqui para a própria mensagem do profeta, o único lugar provido por Deus para adoração, onde o irmão Brana diz, Deus nunca pôs o seu nome em mim. E o irmão Brana está certo. Porque se Deus tivesse posto um nome em Brana, Brana chamava Jesus. Deus nunca pôs o seu nome em Brana. Deus pôs o seu novo nome. Não é o seu nome. O novo nome estava ali, revelado em carne humana. Por isso o sétimo selo não foi visto, porque é uma revelação em carne. Eles esperavam que o sétimo selo fosse uma revelação pregada. Um livro a mais na Bíblia. Nós temos homens do tempo do irmão Brana, que dizia para ele, pela revelação que você tem, pelo conhecimento, você pode escrever uma Bíblia. Ele disse, sim, mas eles queriam pegar. Eles dizem, mas sabe uma coisa, eu não posso. Mas por que você não pode? Você tem capacidade para tudo isso? Porque está escrito que não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. Qualquer um que aumentar e diminuí-la é um falso. Por que os 7 trovões não aumenta a Bíblia? Por que Deus diz para João não escrevas? Porque não era escrita, era revelação. Não escrevas. Se você escrever, você vai escrever o que é o primeiro cavaleiro, o que é o segundo. Não escreva. Só dizem que ele é branco. Só diz que ele é negro, que ele é amarelo, que é baio. Mas não conte mais nada. Não escreva os 7 trovões. Então, no tempo do irmão Brana, eles esperavam que o irmão Brana fosse pregar o 23º capítulo de Apocalipse. Por quê? Porque só tem 22. Aí o irmão Brana seria um falso. É bom crer num profeta, por isso que o profeta mostrou o que é real. Ele diz, eu não posso fazer isso, a Bíblia diz que não pode aumentar nem diminuir. Mas e aqueles 7 trovões, irmão Brana? Não será uma revelação para ser dada a algum homem? Ele diz, não. Pronto. Até ali. O desvelar de Deus, 273 a 278. Até ali, depois de revelados os selos, eles não sabiam ainda o que eram os 7 trovões. E perguntavam para o irmão Brana, depois da revelação, não será uma revelação a ser dada a algum homem? Ele diz, não. Isso seria acrescentar ou diminuir a Bíblia. Está tudo revelado lá. Os selos mostraram o que eram os 7 trovões. A revelação dos selos mostra o que eram os 7 trovões. Quando você lê os 7 selos revelados, você está sabendo que são os 7 trovões. Não tem que escrever um livro à parte, porque está tudo revelado lá. Amém? Amém. Bom, falando sobre ainda a vinda e o arrebatamento, e que você, de toda forma, precisa saber que a vinda foi a vinda do Filho do Homem. Foi Deus vindo em carne em William Branham. Rapto é agora que nós estamos preparando para sair. Então o crítico diz, eles dizem que Jesus já veio. Então até aí eles já ficaram. Você encontra os críticos na internet, eles são críticos sem revelação. Eles dizem que Jesus já veio. Olha, então até mesmo eles ficaram. Por que estão pregando? Então eles não param para ver que Jesus veio. E se Jesus, escuta aqui, se Jesus não tivesse vindo, a Bíblia estava errada. Eu tenho como provar isso. Mateus 24, 36 mostra a vinda. E eu tenho como provar que ele veio, porque ele deixou os sinais. Quando Israel voltasse para a sua pátria. Então foi em 48. Se não cumpriu até 88,
Então a Bíblia seria falsa. Brana seria falsa. Mas graças a Deus que a Bíblia é verdadeira, Brana é verdadeira. E isso é ter revelação. Porque 40 anos é uma geração. E a Bíblia diz, não passará esta geração. Qual geração? Que viu a figueira brotar, que viu Israel retornando para a sua pátria. E já desde 48 é uma pátria, é uma nação, tem moeda. E as pessoas não viram isto. Passou os 40 anos. Então hoje a gente está pregando, hoje depois que cumpriu, que quando cumpriu nós não sabíamos, não pregávamos assim até 88, não pregávamos que ele veio, não, nós estávamos aguardando, certo? Mas quando a revelação chegou, a hora certa chegou, então tivemos essa revelação tão clara que ele veio, e o dia, a hora, o mês, que nem Jesus sabia. Ele disse, mas nem Jesus sabe, rapaz, você quer saber? O problema deles é ficar só lá com Moisés e nunca chegar a Jesus. O problema deles é só ficar lá em Jesus e não chegar no 7º anjo. O problema do povo hoje é só ficar no 7º anjo e não chegar a João. Esse é o problema. Se eles passarem de um para o outro, eles vão enxergando. Se ele sair de Moisés e chegar em Jesus, então a graça está aqui. É a lei encarnada, nos perdoando, nos salvando. Se eles entendessem e olhassem para o dia de William Branham, eles veriam que aquilo que Jesus disse, que nem o filho sabe, agora já sabe. Porque Branham é melhor que Jesus? Não. É que naquele tempo não podia ser falado, então o filho não sabe. O filho é uma manifestação de carne na terra. E quando Deus está manifestado, talvez é difícil para os outros entenderem, mas quando Deus está manifestado num homem, Deus revela o segredo daquele dia e esconde daquele mesmo homem, mesmo sendo ele em carne. A Bíblia diz, filho, não estava escondido de Deus, porque Deus é espírito. Mas filho é a carne, que ele cumpriu aquela escritura para aquele dia, e o filho não sabe, mas unicamente meu pai. Espera lá, se meu pai está em mim, por que eu não sei? Porque o meu pai que está em mim não me revelou isso. Porque tudo o que o pai faz, o filho faz igualmente. Mas o pai não falou nada do dia e hora para o filho. Por isso ele não soube. Aí vem da doutrina da dualidade, e aí, você está vendo? É por isso. O pai sabe mais que o filho. Era só entender que o pai é espírito. O filho é o corpo do pai. Não tem nada maior. É um corpo que, se você olhar, é da terra. Por isso Jesus diz, meu pai é maior que eu. Por que o pai? Porque o pai é espírito. Qual que é maior do que você? Você, corpo, ou o seu espírito? Maior é seu espírito. E assim, o maior é Deus. O corpo de Deus, Jesus, foi o corpo de Deus. Por naquele dia ele não sabia. Mas se você quiser ver Deus, não adianta você olhar em Pedro, em Paulo, em João, em Tiago. Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz, a imagem do Deus invisível. João não é a imagem, Branham não é a imagem do Deus invisível. Nós não somos a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ali está um corpo onde você pode ver o invisível. Que não tem jeito de você, eu quero ver o Pai. Diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque isso vai continuar. As pessoas querendo ver. Mas se você não vê a manifestação de Deus do dia, você não vê o Pai. Se você não viu a manifestação do Filho do Homem em Branham, você não vê o Pai. Porque o Pai estava ali em Branham agora. Se você não vê o cumprimento desta palavra, de Apocalipse 10, 8 a 11, você não vê o Pai. Porque o Pai está aqui agora. Você é o corpo do Pai. Nós somos o corpo do Pai agora.
Esse é o dia, gente. É o dia na terra. Teve um dia que Jesus foi o corpo do Pai, visível na terra. Mas depois ele voltou ao invisível, que é Filho de Deus. Filho de Deus é Espírito. Então ele deixou o visível, a carne, e voltou ao invisível. E aí ele foi 7 eras da igreja, Filho de Deus. Mas quando ele voltou, em Mateus 24, 36, 1 Tessalonicenses 4, 16, Apocalipse 10, 1, quando ele voltou, ele é filho do homem outra vez. Lá ele era filho de Deus, agora filho do homem outra vez. As eras, filho de Deus, filho do homem Jesus, Deus em carne, filho do homem. Jesus volta ao Pai, volta ao Espírito, aí é filho de Deus. 7 eras da igreja, é o Espírito entrando na igreja. Aí vem cumprir essas escrituras que eu acabo de ler para vocês e citá-las. E outras ainda, que eu não vou, tem muitas escrituras para os dias do irmão Brana, para os dias do Filho do Homem, que foi Jesus Cristo, outra vez em carne humana, e eles não puderam perceber. Mas naqueles dias estava cumprindo estas escrituras. Amém. Como é bom esta luz, se você pode guardá-la para si. 124 da brecha, me perdoe, do intervalo, e 256 da brecha. Eu quero ler aqui para você. O 255 da brecha, o início ele diz assim: mas agora ele vem daqui. Vem de onde? Ele vem de mediador. Ele vem neste último selo, que é o 7º selo. Ele não é mais mediador. Ele vem de mediador. Mas logo ele chega no último selo. Ele não é mais mediador. Ele é rei agora. Qualquer dia eu quero falar sobre isso, ele é rei. Porque as pessoas interpretam errado. Ele é rei agora, então estamos no milênio. Não. Ele é rei agora. Estava revelando a palavra. Foi na hora de revelar a palavra. Por isso você tem que ver, quando ele está revelando a palavra como Cordeiro Rei, e quando ele estiver reinando no milênio. Primeiro ele revela a palavra, sai de Cordeiro a Leão. Quer dizer, Cordeiro Rei. Para revelar a palavra. E nesta revelação da palavra, ele vai até ser o rei no milênio. Assim como ele foi. O 7º selo nos dias de Brana foi aberto, mas não foi entendido. Foi pregado, mas não foi entendido. Irmão Brana diz, está aberto, está revelado. Mesmo que ele fale em outras partes, ele diz, ele nos revelou 6 selos. Porque ele sabia, o povo não viu a revelação do 7º. O 7º era ele que estava ali, Cristo. O 7º, vigie bem, o 7º é a vinda do Senhor. Tudo está nele, eles não vigiavam. O 7º, e ali estava a vinda de Cristo para revelar toda a palavra para eles. Amém. O parágrafo 256. E mesmo aqueles que estiverem vivos e permanecerem até sua vinda, não impedirão aqueles que dormem, pois a trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta. Olha, eu estou lendo mensagem de William Brana. Alguém, mesmo de William Brana, diz, nós nem lemos mais mensagem. Tem uns aí que é assim. O povo crê no que o pastor fala. Eles nem examinam mais. É como o povo pentecostal, não examina mais Bíblia, não. Eles pregam, ninguém vai ao Pai senão por mim, e o povo bate palma. Aleluia! Ô filho, não tem essa escritura, não. Ninguém vai ao Pai, não existe na Bíblia. É ninguém vem. Vai seria uma outra. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles pregam coisas que nem está escrito. E o povo ovaciona, pula, grita, bate palma. Aquele que pecar contra o Pai tem perdão. Contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem nem esse versículo na Bíblia.
é quem pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas não tem quem pecar contra o Pai. Não existe versículo na Bíblia. Mas os crentes citam e o povo, ei, glória! Como se o Pai fosse uma outra pessoa. O Pai é o Espírito Santo. Como pecar contra o Pai tem perdão? O Pai é o Espírito Santo. Maria ficou grávida do Espírito Santo. Quem era o Pai? É o Espírito Santo. É falta de revelação. Mas eles citam a Bíblia e nem está na Bíblia. Certo? Não está nem na Bíblia. Tem coisa que você vai dizer assim, é verdade, mas você dizer que está escrito não pode. Não cai uma folha da árvore sem ser da vontade de Deus, está escrito. Para onde? Mas é verdade? Não cai. Você só pode dizer que está escrito quando está escrito. Você pode provar que está escrito. Se você não puder provar que está escrito, então não diga. Por isso, eu posso provar que está escrito, que aquele dia e hora ninguém sabe. Mas ficava exatamente para os dias que Israel voltasse para sua pátria, se tornasse uma nação, dentro daquele espaço de tempo, não podia passar aquela geração de 40 anos, de 1948 a 1988, não podia passar aquela geração sem que tudo isso acontecesse. E Jesus Cristo veio exatamente dentro daquela geração, 1948, com mais 15 anos, 1963, Jesus Cristo veio. No Monte Pôr do Sol. O crítico diz, nós nem sabemos onde é esse Monte Pôr do Sol. O crítico, ele sabe qual é o nome do Pai? Também não sabe. Se eles não sabem nem qual é o nome do Pai, vai saber onde é o Monte Pôr do Sol. Eu nunca fui lá, mas eu prego sobre ele, porque eu creio. Porque eu nunca fui no Calvário, e eu creio nele, eu prego também. Se as pessoas pudessem enxergar, pelo menos, estas coisas que são reveladas. 256, a brecha, tem que terminar. Pois a trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta. Quem é a última trombeta? Hein? O irmão Brana, o 7º anjo. A última trombeta. Guarde bem, João não é a última trombeta. Não. Agora, o que João está fazendo? Está falando, soando o mesmo som da última trombeta. É o mesmo som, mas não é outra trombeta. Está soando o mesmo som, isto é, a mesma mensagem da última trombeta. Então não existirá uma última trombeta aí. Já veio, a última é o 7º. A 7ª trombeta é a última trombeta. Pois a trombeta de Deus soará, aquela última trombeta, quando o último selo for rompido. E quando é que o último selo foi rompido? No tempo de Brana. E quando o 7º anjo estiver dando, é engraçado. E quando o 7º anjo, isso aqui é uma repetição, que o irmão Brana acho que se falou 2 vezes, isso é para segurança para nós. Ele falou no 120, 124, e ele falou no 248 e 256 da brecha, dizendo, quando o último selo for rompido, e quando o 7º anjo estiver dando sua mensagem, não é nem tiver dado, estiver dando a sua mensagem, é aí que soa a última trombeta. Alguém diz, mas cadê os mortos? Eu não estou vendo. Você não está vendo nem os vivos, quanto mais os mortos. Aí, cadê os mortos? Ressuscitaram? Cadê eles? Eu quero ver. Como você vai ver? Nem os vivos. Você me vê? Você não está me vendo. Você não está me chamando de demônio, de falso, de tudo. Então, você nem me enxerga. Porque você não vê a Escritura. Nós somos a Escritura do dia. Nós somos o mistério do 7º selo hoje. Porque começou com Brana, mas termina com João. É a mensagem do profeta, quando essa noiva for raptada, então o 7º selo termina. 232, a festa das trombetas. Por que o povo da mensagem não crê? A gente não pode nem preocupar com os denominacionais fora da mensagem. Porque se os denominacionais dentro da mensagem já não vê isso, quando o último selo for rompido, quando o 7º anjo estiver dando sua mensagem, a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão.
e nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados. Agora sim, agora vai ao cumprimento de 1 Tessalonicenses 4:17. Seremos arrebatados. Escuta aqui, deixa eu ler para me encerrar agora. Depois nós, os que ficarmos vivos, e isso está mostrando o tempo. Há um tempo do Senhor descer do céu e há um tempo do cumprimento para o rapto. De um versículo para o outro. 1 Tessalonicenses 4:16 é a vinda do Filho do Homem. 4:17 é o rapto. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, quer dizer, com os mortos ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Eu espero que estas poucas palavras, meia cortadas, possam servir para te ajudar. Eu estava vendo aqui o 147, que eu disse para vocês das almas que estão em prisão agora. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando esses 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia inteira. Não ficou aberto no tempo do irmão Branham, porque o povo não viu os 7 trovões. O povo não viu o novo nome. O povo não viu a vinda. Por quê? A Bíblia estava aberta, mas eles não viram. É como ter a Bíblia hoje na mão dos crentes e eles não vê o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Eles não veem. Então está com a mensagem na mão, mas eles não viram que o Cordeiro saiu do trono, eles não viram que Deus tem novo nome, eles não viram o 7º selo em carne. Eles estão esperando o cumprimento do 7º selo, quando ele está terminando de cumprir, já conosco aqui. Mas a Bíblia está aberta. Está aberta. Mas quem é que tem que falar? A Bíblia estava aqui. Escuta-me, por favor, para me encerrar. Capítulo 10, verso 1. A Bíblia está aberta. Mas enquanto o 7º anjo não pregou, a Bíblia não estava aberta. Ela estava aberta e não estava aberta. Está escrito que estava aberta quando o anjo forte desceu com o livrinho aberto. Mas ninguém sabia nada. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se o mistério, segundo ele anunciou aos profetas, seus servos. Quando o 7º anjo, aí ele tocou a trombeta. Aí eu fiquei sabendo, o livro está aberto. O 7º anjo tocou a trombeta, abriu o livro, selos, trovões, novo nome, tudo ficou aberto. Mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. Está aberto, mas não é para dizer para ninguém. Quem não dizer? Brana, 7º anjo, não é para você dizer para ninguém, não diga a ninguém. Porque Deus já sabia, vai chegar os dias de João, os dias da esposa, e aí cumprirá esse ministério, para completar o capítulo 10 de Apocalipse, de 1 a 7, de 8 a 11. O que nos concerne hoje é isso, de 8 a 11, Apocalipse 10, de 8 a 11. Vai ao anjo forte. Nós não tomamos livro de outro homem, não. Nós não tomamos livro de teólogos que andaram com o irmão Branham, não, porque todos eles falaram mal do irmão Branham, a maioria deles. O que tem estampado na internet foram homens que andaram com o irmão Branham, viram milagres, mas não adiantou nada. Porque eles queriam personalismo, eles queriam que irmão Branham curasse os enfermos porque tinha dom e deixasse a pregação para eles. E aí, como o irmão Branham não quis, a irmão Branham é um falso para eles. Aí eles chegam a estampar na internet que o irmão Branham também não sabia pregar, não sabia ensinar. É uma vergonha, esses homens aí, e tem gente atrás deles ainda. Dizer que se o irmão Branham não sabia ensinar, quem é que ensinou isso? É o Espírito Santo mesmo. Mas tinha que ter um homem. Não foi através deles, foi através de um profeta que Deus fez isso por nós. A mesma coisa é isso aqui. O que é o João? Um iletrado. Um João ninguém.
Ele está achando que é alguma coisa. Não, é um João ninguém. Porque sabe dos trovões, do novo nome. E os outros ficam criticando. Por que eles não creem? Porque eles nunca viram. É quem tem revelação, é quem tem luz da Bíblia, e aqui é quem tem luz da mensagem também. Hoje não é só luz da Bíblia, é luz da mensagem, que você precisa ter revelação dessa mensagem para ver a vinda e o arrebatamento. A vinda já aconteceu, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio, quase. Por isso dá 20 minutos, quase meia hora de silêncio. Vai para o 7º selo em Apocalipse 8, verso 1. E tendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Porque essa quase meia hora, o anjo forte não estava no céu, o cordeiro não estava no céu. Ele tinha descido para a terra, por isso houve silêncio no céu. Fiquem quietos. Todas as hostes, calem, porque agora ele não está aqui. Ele desceu para a terra. Quando ele está, glória, glória, glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ninguém parava, mas ele saiu. Quase meia hora de silêncio, ele desceu do céu. Calem-se. Agora, ele desceu do céu, e os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Isso estava acontecendo na terra. E o que é que diz a Bíblia na terra? Então, rejubilamos, gritamos, louvamos, adoramos, demos glória. Vai no capítulo 5 para você ver o que aconteceu depois que o Cordeiro tomou o livro. Então, aí houve glorificação. Agora ele está aqui. Eu posso glorificá-lo com os selos abertos, com os trovões ressoados. Eu posso glorificá-lo com a mensagem da hora, com a mensagem que ele deu a João nesse dia, a sua esposa na terra. Somos um povo abençoado por Deus. Não importa se somos pouco. Noé era com a sua família só. Jesus, muito pouca gente nos seus dias que creu. Brana, ele disse, se sair o povo que não é desse tabernáculo, não fica quase ninguém para eu pregar. Franca, não é diferente. O que é? A mensagem tem sido dada. Deus, eu pensava que Deus também ia dar a mensagem no meio de milhões de pessoas. Não, ele dá a mensagem conforme a Bíblia mesmo diz. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. E agora, se você está reunido no novo nome, sabendo, qual o novo nome? BRANHAM. Já tenho conhecimento, por quê? Novo nome é uma nova manifestação de Deus na terra. Nome é a manifestação de Deus em Jesus Cristo. É o nome. Novo nome é uma nova manifestação de Jesus Cristo na terra. Amém. Pai Celeste, obrigado por esta oportunidade de poder ouvir sua palavra, examinar esta mensagem e ver que tudo isto já tem acontecido. Estamos aqui aguardando o grande arrebatamento, porque a vinda para manifestar como Filho do Homem, preparar-nos para o arrebatamento, já aconteceu. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu descanso na palavra.